Olá, amantes do conhecimento. Eu sou Eduardo Matias, pesquisador e facilitador do canal Sapiência. Diante de tantos pedidos, eu resolvi fazer um resumão da aula Orações Subordinadas Substantivas. Mas, porém, contudo, todavia, não obstante, eu peço que aqueles mais curiosos possam rever realmente o grande aulão, porque lá, além dos detalhes, tem uma série de exercícios para concursos públicos. Aqui nós hoje iremos propor somente alguns macetes, algumas ideias interessantes para aqueles que querem simplesmente memorizar de forma mais clara, mais objetiva, tá ok? Mas os detalhes não iremos propor aqui. Então eu peço que vocês voltem lá ao aulão, quem quiser realmente aprender o máximo de detalhes possíveis sobre este assunto. Vamos lá. Classificação das orações subordinadas substantivas. Antes de tudo, é imprescindível que nós entendamos o que significa orações subordinadas substantivas. Chamamos de orações porque os enunciados, as proposições giram em torno de verbos. Chamamos de subordinadas porque esta oração depende de uma oração principal, uma oração mais importante. E chamamos de substantivas porque toda a subordinada, toda a oração subordinada, pode ser substituída por um nome ou por um pronome, certo? Então, nessa classificação, temos 6 classificações. A primeira, subjetiva. Exemplo, é necessário que você se apresente ao serviço amanhã. É necessário, oração principal, que você se apresente ao serviço amanhã, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Detalhe, a oração subjetiva funciona como sujeito da oração principal. Outra coisa, na oração principal não se tem sujeito. Então, dessa classificação toda, é o único caso que não tem sujeito na oração principal. Então já fica fácil de vocês matarem a questão na hora de classificar, tá ok? Predicativa. O bom é que ela sempre foi bem comportada. Predicativa, pessoal, funciona como predicativo do sujeito, ou seja, um adjetivo ou uma locução adjetiva vai estar presente na oração subordinada substantiva predicativa. Observação em relação à subjetiva. Observe que na predicativa, da oração principal, né, o sujeito ali está presente, né, em relação à subjetiva. E a oração subordinada substantiva predicativa tem ali um adjetivo ou uma locução adjetiva. No caso aí, locução adjetiva bem comportada. Se bem comportada, funciona como predicativo do sujeito, certo? Completiva nominal. Sinto necessidade de que você me deixe descansar um pouco. Como o próprio nome fala, funciona como complemento nominal. Sinto necessidade é a oração principal, de que você me deixe descansar um pouco é a oração subordinada substantiva completiva nominal. Parece um palavrão, mas é isso mesmo, certo? Detalhe, observe que em relação às orações subjetivas e predicativas, antes da palavra da conjunção que existe uma preposição. Então já de cara você já percebe, né? Antes da conjunção tem uma preposição, então você já eliminaria a possibilidade de subjetiva e predicativa. Tá ok, pessoal? Já fica aí um macete para vocês. Objetiva direta. Os funcionários não sabiam que era dia de despedimentos, né? Então, os funcionários não sabiam, oração principal, que era dia de despedimentos, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Detalhe, para você saber se é objetiva direta, tem um macete. Após o verbo, você pode fazer a pergunta o que ou quem, após o verbo. A resposta a uma dessas perguntas você chamaria de objetiva direta, certo? Então fica esse macete. O que e quem, fazendo a pergunta após o verbo. Os funcionários não sabiam o que era dia de despedimentos, certo? Objetiva indireta. O diretor da empresa
necessita de que todos os colaboradores estejam presentes na reunião. Quase um trava-língua, né? Só repetindo. O diretor da empresa necessita de que todos os colaboradores estejam presentes na reunião. O diretor da empresa necessita, oração principal, de que todos os colaboradores estejam presentes na reunião. Observe que a objetiva indireta funciona como objeto direto. Então, oração principal, o diretor da empresa necessita de que todos os colaboradores estejam presentes na reunião. Oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Aí tem um detalhe. Mas, Eduardo, você falou que a completiva nominal, antes da conjunção que, existe a preposição. E no caso da objetiva indireta também. Então, vem aí um macete, certo? Escrevam esse macete. Para as completivas nominais, você vai ter sempre essa regrazinha. Substantivo, mais preposição, mais conjunção. Observe que necessidade é substantivo, de preposição, que conjunção. Certo? Toda palavra terminada em dade, a maioria delas, a propósito, são classificadas como substantivos. Certo? Já no exemplo das objetivas indiretas, observe aí que necessita ali é um verbo. Eu necessito, tu necessitas, ele ou ela necessita. Então, necessita aí já não é substantivo, é um verbo. Então, a regrazinha para a objetiva direta, verbo mais preposição mais conjunção. Esse é o macete para saber a diferença em classificar se é completiva nominal ou se é objetiva indireta. Só repetindo, para as completivas nominais você vai ter essa regra. Substantivo, mais preposição, mais conjunção. Certo? Necessidade, substantivo, de preposição, que conjunção. Nas objetivas indiretas você vai ter essa regrazinha. Verbo, mais preposição, mais conjunção. Então, necessita, verbo, de preposição, que conjunção. Ok, pessoal? E para fechar essa nossa breve explanação sobre esse assunto, temos as apositivas ou apositiva. Pedi um favor a meus amigos, que esperassem por mim. Tá aí vai o primeiro macete que é super fácil. Toda oração subordinada, substantiva, apositiva, tem lá a presença dos dois pontos antes da palavra que. Da conjunção que. Então, observou lá a conjunção, temos lá o caso da apositiva. A propósito, pessoal, para vocês fazerem esse tipo de análise, tem que ter um período composto, certo? Se houver período simples, ou seja, só um verbo, esse tipo de análise não é possível. Então, pode haver numa questão uma pegadinha. Atenção! O que faz esse tipo de análise é somente na presença de período composto. Ou seja, duas ou mais orações. Tá ok? Então, só para resumão. Subjetiva funciona como sujeito, predicativa funciona como predicativo do sujeito, completiva nominal como complemento nominal, objetiva direta como objeto direto, objetiva indireta como objeto indireto. Apositiva funciona como aposto, ou seja, a explicação do que vem antes. Ok? Só esqueci um último detalhe. Você pode, no caso das objetivas indiretas, fazer as perguntas após o verbo, né? Para a objetiva direta, você faz após o verbo o que e quem. Para as objetivas indiretas, após o verbo, você pode fazer a pergunta a que, a quem, de quem, para quem. No caso aí, você faz a pergunta, o diretor da empresa necessita de quê? De que todos os colaboradores estejam presentes na reunião. Tá ok, pessoal? Se inscreva no nosso canal, um forte abraço e até a próxima.